Olá, sejam bem-vindas ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês o que eu faria se eu quisesse sair do atendimento a domicílio para abrir o meu próprio estúdio do absoluto zero. É importante que vocês saibam também que toda semana eu ponho um vídeo diferente para ajudar vocês que estão começando ou que já se encontram no mercado leste e que se sentem um pouco perdidas de não saber como começar para atrair clientes, como se destacar no mercado leste, que eu sei que o início ele pode ser realmente desafiador. Então não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal e me seguir também lá no Instagram, porque lá tem conteúdo novo quase todos os dias, principalmente nos stories. Então, para ser direto ao assunto, existem hoje dois tipos de profissionais: as que já atendem a domicílio, as que atendem aleatoriamente a domicílio e as que querem abrir o seu próprio estúdio do zero. Eu acho que chegou um ponto que toda profissional quer abrir o seu próprio estúdio, porque abrir o seu próprio estúdio é sinônimo de liberdade financeira, de realização, de prosperidade, porque afinal de contas você se torna dona do seu próprio negócio. O primeiro passo é você entender a região que você quer. Exemplo, essa é para aquelas que já atendem a domicílio. Se você já atende a domicílio, a primeira coisa que você precisa entender é que você já tem cliente. Então, a escolha do bairro que você vai atender está diretamente ligada à sua clientela. Se você atende em bairro X, a maior concentração das suas clientes está nesse bairro, lógico que você vai abrir ali naquele local. Agora, se as suas clientes são muito espalhadas, se você acha que a sua cliente ela vai pegar e vai te seguir, não importa para qual bairro for, então tá tudo bem. A primeira coisa que você precisa saber é escolher em qual região você vai atender. Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, atualmente atendo na freguesia e vou abrir um novo estúdio em outro bairro, tá? Quando você entende em qual bairro você quer atender, você precisa definir o seu cliente ideal. O que é o cliente ideal? Para mim, o cliente ideal é aquela que paga, não reclama do meu preço, é aquela com poder aquisitivo maior. Geralmente, eu atendo o público da classe A e da classe B. E é isso que vocês precisam definir. Nichar mesmo o perfil de cliente que você quer. Porque quanto mais dinheiro o cliente tem, maior é a possibilidade dele cobrar, dele pagar o valor que você quer cobrar. Isso é muito importante. A definição do seu público. Não adianta você querer atender o público A e você está localizada, abrir um estúdio numa região do público B, do público C. Então, por isso que a escolha da região é o primeiro passo para que você tenha sucesso. A segunda coisa é definir o seu cliente ideal. São mulheres de quanto a quantos anos? Isso é importante porque mais para frente eu vou trabalhar um outro tópico com vocês e vocês vão entender o porquê que essa parte é tão importante. A partir do momento que você escolheu o seu bairro, você escolheu o seu cliente ideal, você precisa fazer um orçamento. Quanto que você pode gastar? Tudo é levado em consideração. Quanto você já ganha atualmente atendendo a domicílio, o valor que você precisa levantar. Exemplo, se o seu aluguel vai custar R$ 1.000, você precisa se planejar para fazer uma reserva de emergência por pelo menos 3 meses. Você precisa ter R$ 3.000. Vamos por aí 3.800, porque ainda entra a margem de luz, essas coisas. Então você precisa ter essa reserva de emergência para caso, não tive cliente, o movimento foi fraco, porque quando você tem um estúdio, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que se você paga aluguel, o boleto vai chegar todo mês, independentemente se você atendeu muito ou pouco. É muito importante que você tenha essa clareza, tá? Então, faça essa reserva de emergência, porque na pior da situação, você vai ali e pega o dinheiro para poder pagar, ou então parte do dinheiro que falta para você poder pagar o mês seguinte. É importante você se planejar. E agora, se você não tem maca, se você não tem móvel, se você não vai pagar no cartão de crédito, você também precisa levantar o dinheiro de quanto você vai gastar. Eu, quando eu abri meu estúdio, eu abri sem reserva de emergência. Quem me segue no Instagram sabe que foi tudo muito de supetão. Então eu só entrei com uma maca velha e com um mocho quebrado, e assim eu dei início aos meus atendimentos no meu próprio estúdio. É importante que você tenha em mente que não vai começar perfeito e que o feito é melhor do que o perfeito.
Porque tem muita gente que espera a perfeição e acaba não fazendo absolutamente nada. Então, faça. É importante que você ponha esse planejamento no papel e comece a se movimentar para ir atrás do que você deseja. Feito isso, a reserva de emergência, é importante você entender agora sobre precificação. E quando a gente fala de precificação, é o quanto você quer ganhar, é, o quanto de aluguel que você vai pagar, o valor da sua luz, café, material. Quando você faz a sua precificação, tudo é levado em consideração. Exemplo, quando eu precifico o valor dos meus serviços, eu levo em conta o bairro que eu estou. Claro, eu atendo na freguesia e vou para Barra. Na freguesia, exemplo, o valor dos cílios é R$ 200. Na Barra já vai ser 270 no mínimo, porque é um público com poder aquisitivo um pouco maior. Então, isso também é levado em consideração, tá? Porque no lugar que o seu público tem um poder aquisitivo maior, o aluguel vai ser maior. Então, tudo precisa estar de acordo. Café. Eu uso a cápsula da Nespresso. Uma cápsula custa em média R$ 4,90. Então, se eu cobro R$ 200, o valor da cápsula de café que a minha cliente vai tomar está incluso. O valor da taxa da máquina de cartão também está incluso. O valor que eu gasto em média de material, eu gasto no máximo R$ 15, porque eu sei onde comprar o material de forma correta. Eu nunca paguei R$ 70 numa caixa de cílios. A média de valor que eu pago é entre R$ 9 e R$ 15, porque eu tenho um fornecedor específico e eu peço em quantidade, tá? Então, se o seu material custa, por exemplo, R$ 50, você precisa saber quantos clientes você faz com aquele material e é a partir daí que você vai precificar o seu trabalho. Você não vai precificar através do preço de outras pessoas, porque cada pessoa tem uma demanda diferente, entende? Então você precisa ter um lucro a partir daí. Lógico que o quanto você quer ganhar também vai definir tudo. Então, se eu cobro R$ 200, fiz a conta de luz, aluguel, café, tudo, eu ganho 150, porque 150 é o valor que eu acho que eu mereço ganhar. Então, cada um vai cobrar aquilo que lhe é conveniente. Agora, não, Agatha, é, eu gasto R$ 40 de material e quero cobrar R$ 170, quero cobrar R$ 150. Você também pode, porque cada um começa da forma que que acha conveniente. Não existe jeito certo e jeito errado. O jeito certo é você ter o lucro. Não adianta você cobrar, exemplo, R$ 70 e ter de prejuízo R$ 40, porque o dinheiro precisa entrar para você. Senão não vai valer a pena. Lembrando que, antes de qualquer coisa, é tudo sobre você. Ninguém merece pagar para trabalhar, você precisa ter o seu lucro. Então, a precificação, ela é muito importante. Uma outra coisa que você precisa saber também para abrir o seu próprio estúdio do zero é que o posicionamento, ele é muito importante. Vou te dar um exemplo. Se você quer atender do público da classe A, que é aquele público com poder aquisitivo maior, aquele público um pouco mais exigente, que está acostumado a frequentar lojas de grife, você não pode atender esse cliente com um cropped e um shortinho ou de chinelo, tá? Independentemente da classe social que você vai atender, o seu posicionamento precisa chegar antes de você. E o posicionamento é a forma como as pessoas veem você. Como as pessoas veem você? Pergunta para os seus amigos como eles veem você. Porque antes do seu preço chega o seu posicionamento. Não adianta você querer cobrar R$ 200 nos seus filhos, ter um trabalho muito bom e ter um posicionamento ruim. Porque o nosso cérebro, ele gosta de ordem. O seu cliente, ele gosta de ordem. Não adianta você ser um profissional bom e a sua cliente não ver valor em você. Porque o valor do seu trabalho vem depois de você. Então, a sua aparência, ela importa, porque não basta ser. É preciso parecer ser. Isso é muito importante. Eu já vi profissional muito boa cobrando muito barato porque não trabalhou bem o posicionamento dela. E você pode até falar para mim, ai, Agatha, eu não concordo com você. Você pode até não concordar comigo, mas as coisas são como são, tá? Por que você acha que as pessoas pagam caro por uma luz de tom? Entendeu? Não é por conta da qualidade do material, é sobre a marca. Então, antes de qualquer coisa, você precisa criar um posicionamento forte para que a sua marca seja forte. Então, o seu posicionamento é o sentimento que você causa no seu cliente. Então, aprendam sobre posicionamento.
E depois disso vem o marketing. Eu sei que muitos profissionais da área da beleza falam, o meu trabalho só precisa ser bom. E não adianta você ter um trabalho bom quando ninguém sabe que o seu trabalho é bom. Você precisa ser vista, você precisa ser notada. Então você precisa ter um marketing de qualidade. Porque hoje em dia o boca a boca ele até funciona, mas não de forma expressiva. Quando você abre o seu próprio estúdio, você precisa ter em mente que você é uma empresária. Você não é mais só uma lash designer. Se você se colocar nessa caixinha, numa posição tão pequena, dificilmente você vai conseguir crescer. Porque a diferença entre você e aquela profissional que tem uma técnica inferior à sua, mas que tem mais clientes que você, é que ela entendeu o poder do posicionamento, da precificação, do marketing, ela entendeu a importância de criar uma estratégia, ela entendeu a importância de definir um público-alvo, tá? E quando a gente ainda fala sobre público-alvo, você precisa ter em mente que você não precisa saber fazer todas as técnicas. Eu, por exemplo, só trabalho com fio clássico e fios tecnológicos. Eu eliminei o volume russo porque é um perfil de cliente que eu não quero atender. Então, o meu marketing é todo voltado para isso. Eu não vendo apenas extensão de cílios, eu vendo uma experiência. Porque o meu público visa a experiência e não somente um olhar bonito. Então você precisa aprender um pouco sobre marketing sim, porque é fundamental para que você atraia mais clientes e para que você consiga sustentar o seu negócio a longo prazo. Porque quando você abre o seu estúdio, você vai viver disso. Você é uma profissional liberal. Então você precisa sim saber que o seu cliente vai vir através do seu marketing, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre determinados temas específicos, como, Agatha, eu quero entender um pouco sobre marketing para extensão de cílios, porque eu tenho dificuldade. Pode deixar seu comentário aqui. Agatha, me fala um pouco mais sobre posicionamento. Deixe seu comentário também, porque o meu objetivo é ajudar vocês, porque eu sei que existem muitos profissionais boas no mercado que não conseguem ter essa independência financeira, que acabam desistindo da área de extensão de cílios porque não conseguiram ainda atingir aquele resultado de uma agenda cheia e principalmente a sua liberdade financeira. Então não esquece de me seguir, de curtir o vídeo, até para ajudar outros profissionais, e eu te vejo no próximo vídeo.